acompanhar os trabalhos e também conversar com a imprensa. Obrigada, Igor Kalian, pelas informações. Sheila, esse detalhe, mas esse destaque do Kalian de dizer que ainda tem muita água escoando ali da terra, tem, claro, relação com a chuva, né? O terreno ainda está muito encharcado, mas enquanto o Igor Kalian falava, quem está acompanhando na live pôde perceber, observar as construções ali, e é muita construção, tá? A gente não está falando de 2, de 5, de 10 casas, a gente está falando de um bairro inteiro, a gente está falando de centenas de habitações. Enquanto ele falava, é possível observar muitos canos ali, né? Que, claro, eles abastecem essas casas. São casas que têm água e aí a gente tem que saber se essa água ela é encanada ou se é gato, se existe abastecimento de água irregular ou se a gente está falando de gato, e também a saída ali para a rede de esgoto. Você percebe que, embora isso seja improvisado, existe uma canalização ali, você consegue enxergar os canos, você consegue enxergar os dutos saindo e passando por debaixo do solo. Isso não acontece de um dia para o outro, né? Isso é improvisado, isso é feito sem qualquer tipo de supervisão, de conhecimento técnico embasado, mas isso demora para ser feito, né? Como é que as autoridades não percebem que esses bairros estão crescendo, se desenvolvendo dessa forma e representando tanto perigo para as pessoas que se colocam ali? As pessoas sabem que é uma área de risco, mas talvez elas não tenham a dimensão desse risco, de que se trata de risco de vida direto. Esses canos, né? E aí é claro que isso deve ter provocado infiltração no solo. Você não sabe se está vazando, se não está. Se esses canos que estão levando o esgoto para fora das casas das pessoas, se eles estão intactos até o fim, né? E que a gente sabe que é uma ligação que não chega na coleta ali oficial, não é esgoto que vai para o tratamento, ele vai ser despejado em qualquer lugar. Mas e se um cano desse se parte no meio do caminho e começa a infiltrar água no solo? Isso pode ter acontecido. Ah, né? certamente aconteceu. Pelas imagens, né? Dá para ver isso. Isso. Então, Agora... é algo que esses moradores, eles não têm a possibilidade e a capacidade de planejar, de fazer esse tipo de planejamento e daqui para frente estudar como é que vai ficar essa área. Cara, as autoridades. E aí, autoridades? A gente conversou com o prefeito de Franco da Rocha. O que vai ser feito daqui para frente? Ah, bom, veja bem, sempre a mesma coisa. A gente não tem uma resposta direta, né? É impressionante. E é um desafio colocado para o prefeito de Franco da Rocha e para prefeitos de todo o país. Grandes cidades onde as favelas e as comunidades foram crescendo nos últimos anos, as pessoas foram sendo empurradas para essas áreas de risco. Discute-se muito pouco, por exemplo, processos de urbanização desses espaços, de legalização, em alguns casos, que já estão lá consolidados, que são comunidades inteiras, com milhares e milhares de pessoas vivendo ali. É um processo de regularização fundiária, inclusive, e esses processos de urbanização de favelas e de regularização fundiária de algumas dessas áreas têm tudo a ver com inserção dessa população no contexto legal das cidades. A gente discute muito pouco isso no Brasil. E o que isso tem a ver? Quando você fala de urbanização, de regularização fundiária, você está falando em tornar esses lugares bairros. Ah, mas foram frutos de invasão. Bom, frutos de invasão há décadas, em muitos desses casos, e o poder público pretende resolver como? Tirando milhões de pessoas dessas comunidades e levando para onde? Qual é a alternativa? Qual é a solução? O problema do poder público no Brasil é que nem faz uma coisa nem outra. Ou seja, nem caminha com projetos que possam impedir que essas favelas, comunidades, se ampliem, né? Não oferecem alternativa, uma alternativa digna de moradia para essas pessoas e nem fazem, nem conduzem os processos de urbanização e de regularização fundiária, que aí sim permitiria a implantação de rede de esgoto e de água, coleta de esgoto corretamente, impedindo os gatos, por exemplo, isso no fornecimento de serviços básicos, rede de água e esgoto, de energia elétrica, enfim. É um negócio que é tratado meio de qualquer jeito, sabe, Carla? É de qualquer jeito na maioria das cidades pelo país. Pois é, estou conversando e eu acho muito legal, Sheila, nos últimos dias, mas a gente sempre tem retorno, né, por parte dos ouvintes. O que é ótimo, é uma troca. É ótimo, é sensacional. É claro que alguns são mal educados, né, são grosseiros, eles não acrescentam em nada, mas muitos outros, e muitos mesmo, eles trazem outras visões, trazem outras opiniões, são respeitosos e nos ajudam a pensar e refletir sobre as coisas. Por exemplo, tem um ouvinte aqui, final de telefone 3701, que está trazendo uma argumentação
E que, assim, eu acho válido a gente falar sobre isso, né? Ele tá dizendo, olha, você, Carla, tá sendo muito boazinha com essas pessoas, a gente sabe que boa parte tá ali porque não quer pagar aluguel. Eles sabem muito bem o que estão enfrentando e tudo mais. E se a prefeitura for lá tirar, eles reclamam, diz o nosso ouvinte. Acho interessante a gente puxar isso porque é um ponto de vista e outras pessoas pensam da mesma forma. E ele foi super respeitoso, então tá, vamos conversar sobre isso, né? São pessoas que têm, normalmente, famílias, né, que têm um rendimento menor que um salário mínimo por mês. Vamos colocar o salário mínimo de 2022, que é R$ 1.200. 1.200 e uns quebrados, né? Como é que você consegue sobreviver com R$ 1.200 pagando alimentação, condução, tem que se vestir, tem que pagar gás, que subiu muito, né? Não sobra para pagar aluguel. Não tem condição de com um rendimento desse, porque também são pessoas que normalmente trabalham em pontos muito distantes desses, né? Quem trabalha, pode ser que a pessoa trabalhe na cidade mesmo de Franco da Rocha, mas daí, desse ponto, por exemplo, já tem que usar uma condução para se deslocar até lá. Se trabalha em São Paulo, tem que usar 2, 3, pelo menos, para chegar. Então, são rendimentos, assim, incompatíveis com a realidade, né? Como é que a pessoa não tem outra possibilidade mesmo para viver. Para morar, por exemplo, nos centros dessa... Vamos colocar um aluguel, aí eu estou usando uma régua de São Paulo, que é uma régua bem alta, é uma das capitais mais caras do Brasil, mas para você pagar um aluguel de um imóvel de 2 dormitórios, vamos colocar numa região, na zona... Vamos por zona norte de São Paulo, vai, para não usar a zona oeste, que é uma zona muito mais cara, mas zona norte, Pablo, a gente não acha por menos de R$2.000, R$1.500, R$2.000. R$1.500, vai. R$1.500 é mais que um salário mínimo para você simplesmente chegar e sorrir dentro de uma casa. E não é dos imóveis mais caros, tá? Tem região muito mais cara na cidade de São Paulo. Não tem como sobreviver com isso. Então, são pessoas que não encontram mesmo outras possibilidades. Além de outras realidades que são quem mora em comunidades para morar num barraquinho paga aluguel. Sim. No caso do Rio, às vezes paga para milícia, para sobreviver naquele lugar. Então, veja que loucura. A pessoa, para morar num lugar que nem oferece dignidade para ela, ainda paga por isso. De maneira irregular, né? A gente sabe como essas relações se dão nesses lugares para a pessoa se manter minimamente segura, para conseguir viver, para conseguir sobreviver. A gente está falando de sobrevivência. Eu vou repetir o que eu tenho dito. Ninguém mora numa área de risco porque gosta de viver perigosamente. Essa não me parece ser uma escolha. Quero viver perigosamente, deixa eu ir ali naquele encosta, porque, olha, vai desabar. Isso não faz parte do raciocínio de quem está nessa vida tentando sobreviver, buscando ralar, trabalhar, trazer algum dinheiro para casa. É porque também eu imagino assim que as pessoas que trabalham muito, muito, muito para conseguir se manter, conseguir pagar o aluguel, conseguir pagar a luz, conseguir pagar a água, muitas vezes elas se sintam injustiçadas, né, Sheila? E é super compreensível mesmo, aliás, brasileiro, né, as pessoas que moram em grandes cidades, em pequenas cidades brasileiras, os nossos recursos são tão escassos que é, assim, admirável, né? Você vê a fibra das pessoas para aguentar tudo isso, para andar ali na corda bamba o tempo todo, para seguir as contas. Olha, um gasto a mais não planejado no mês já descontrola todas as nossas contas, é isso. E aí eu imagino que muitas dessas pessoas que vivam no limite na corda bamba olhem para essas situações e digam, poxa, eu tô aqui ralando, me virando para conseguir me manter sem atrasar nenhuma conta, né? E vocês ficam defendendo pessoas que invadem terrenos. São situações diferentes, acredite. São pessoas que têm menos possibilidade ainda do que essas nossas, né? A gente consegue ainda pelo menos trabalhar e não atrasar os boletos. É gente que não tem possibilidade sequer de fazer isso, porque se tivesse, certamente faria. Né, Sheila? E trazer aqui a atualização, teve ouvinte que falou, o Igor Calian falou em 13 mortos, e na verdade a gente estava falando em mais de 20, a Sheila falou 29 mortos. 29 toda a Grande São Paulo. Toda a Grande São Paulo. 13 é somente na cidade de Franco da Rocha. Veja isso, Sheila. 13